Boa tarde a todos que nos acompanham através da transmissão pelo Facebook e também aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Horizontina. Damos início à audiência pública de apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2023. Esta audiência está a cargo da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas desta Casa Legislativa, da qual sou o presidente, e aproveito para registrar a presença também do vereador Márcio Fischer, que junto comigo integra esta comissão. A audiência, os dados são apresentados pela Secretaria Municipal da Fazenda, e cuja secretária, Juliana Orba, fará então agora já a apresentação. Ao final, daremos oportunidade para que sejam feitas perguntas, tanto aqui, fisicamente, na Câmara de Vereadores, como também através do Facebook. Passo a palavra, então, para a secretária Juliana, que fará a apresentação dos dados. Boa tarde a todos presentes e quem nos acompanha pelo Facebook. Então, estamos reunidos hoje aqui na Câmara de Vereadores para fazer a audiência de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2023. Nós vamos começar falando um pouco sobre o índice de evolução, então, o índice de participação dos municípios, que é o percentual do ICMS, que é repassado pelos estados e do Estado aos municípios. Então, a gente traz esses dados também como uma forma de prestação de contas dentro de tudo que a gente executou no ano de 2023 e o que a gente pretende executar e os dados para o próximo ano. Então, para o nosso índice de ICMS do ano de 2025, o município de Horizontina ficou entre os 20 maiores estados, 20 maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul, graças ao valor adicionado fiscal que nós temos junto ao nossa secretaria. Então, um dos nossos objetivos da Secretaria da Fazenda é também alavancar receitas. E, para isso, a gente tem várias ações que são efetivadas dentro da nossa secretaria. Uma delas foi a modernização do Código Tributário e também o chamamento de 3 novos fiscais tributários que estão nos auxiliando, então, à busca de receitas. Fizemos também a efetivação do ITR municipal, que alavancou nossas receitas em torno de 49%. E também temos outras leis de incentivo a empresas e indústrias locais que também fazem com que nós tenhamos um aumento de arrecadação. Vou começar falando, então, das receitas do nosso resultado primário. Aqui nós verificamos que o principal indicador de solvência fiscal do setor público tem por finalidade indicar os gastos do município e no atendimento das necessidades públicas se são compatíveis à sua arrecadação ou não. Então, a solvência nada mais é que se o município teria recursos suficientes para alavancar todas as despesas que está prevendo. Então, aqui nós verificamos que no terceiro quadrimestre, aqui que nós podemos verificar, a previsão das receitas ficaria em 127 milhões e o realizado foi 148 milhões. Então, em torno de 16,5% a mais das receitas correntes arrecadadas do que aquilo que foi previsto. Temos também as receitas primárias e as receitas de capital. Então, aqui nós verificamos que as receitas de capital estava previsto um recebimento em torno de 39 milhões. No entanto, recebemos 19 milhões, que ficou 50% do valor previsto para o período. Esse valor dá uma diferença para nós aqui no resultado primário, ou seja, o nosso resultado primário fica negativo porque nós prevemos arrecadar mais do que aquilo que nós arrecadamos. Isso se deu principalmente pela nossa operação de crédito, que lá no ano passado a gente colocou a operação de crédito de 35 milhões, que é o valor total, e, no entanto, tivemos apenas um desembolso no ano de 2023 e temos previsão de 2 desembolsos para o ano de 2024. Então, dos 35 milhões, tivemos apenas o recebimento de 17 milhões e o restante desse valor, então, vai entrar para o próximo ano.
As receitas primárias, então, representadas pela arrecadação líquida das receitas, excluídas as aplicações financeiras, a operação de crédito, a amortização e os empréstimos. Então, o que nós verificamos aqui nesse segundo quadro seria que a nossa despesa, né, as despesas primárias foram maiores do que as receitas primárias, que na verdade foi porque a nossa receita nós prevíamos 35 e entrou 17 milhões e esses 17 milhões foram efetivamente utilizados. Nós temos também aqui a análise do comportamento das receitas, que é o total das receitas correntes previstas para o período considerado de janeiro a dezembro do ano passado, de acordo com a programação financeira, que foi de 157 milhões. Os valores realizados corresponderam a 186, superando em 18,46% da meta estabelecida. Então, dentre todas as receitas correntes e de capital, do que nós havíamos previsto para o que foi realizado, então tivemos uma superação do que foi esperado. As nossas principais receitas, então, municipais são o ICMS, o FPM e o ISSQN. Essas receitas estão sendo demonstradas nesse quadro a seguir, que é o IPTU, que arrecadou 14,14% a mais do que aquilo que tinha sido previsto, né, anualmente. O imposto de renda, então, aqui foi arrecadado 24,88%. O ITBI não bateu a meta, então ele ficou em 56,58% dentro daquilo que foi estimado, porque nós levamos em consideração a estimativa de receita do ano anterior. E o ano anterior nós tivemos várias transações de imóveis que foram de valores elevados, então levamos mais ou menos em consideração aquele valor, no entanto não se concretizou. E o ISSQN, que foi 69,66% a mais daquilo que nós arrecadamos. E isso é visível e notável no momento que a gente passa pelas ruas e pelas empresas e verifica todos os serviços que estão acontecendo dentro do nosso município. Então, nada mais é do que o valor arrecadado referente aos serviços prestados aqui. Nós temos também as transferências do Estado e da União. Aqui nós tivemos uma previsão de receber 36 milhões e realizamos 38, ou seja, 5,41% a mais do que nós havíamos previsto. No entanto, o FPM veio um pouquinho aquém do que havíamos previsto, que foi o que eu coloquei aqui, 97,92%. Não chegou a 100% daquilo que nós havíamos previsto. O ITR, sim, aumentou 188,93%, ou 88,93% daquilo que havíamos previsto e que ajudou nós em atingir essa meta. Dentro das transferências do Estado, a previsão era 75 milhões, realizamos 81, então tivemos um acréscimo de 7,70 em cima desse valor, onde o ICMS corresponde, então, a 101,3% ou 1,3% e o IPVA 16,5% a mais daquilo que nós tínhamos previsto. Então, também conseguimos, através das transferências do Estado, atingir a nossa meta. Aqui, referente aos valores recebidos do Fundeb e os valores transferidos, então, nós tínhamos uma previsão de 19 e realizamos 20, 7,72% a mais, e dos valores transferidos para o Fundeb de 16 milhões para 17, 3,74%. Finalizando, então, entre ganhos e perdas, nós tivemos um ganho de 32,27%. As nossas receitas de capital, então, foi isso que eu expliquei lá nos primeiros slides, então, que foi a previsão dos 35 milhões do nosso crédito, né, que nós temos o financiamento, que é o Finisa, então, ele foi aprovado 35 milhões, no entanto, o desembolso inicial foi de 17 milhões, podendo haver ainda 2 desembolsos, 9 milhões em cada um. Então, nós podemos verificar que 50% desse total de receitas de capital foi efetuado no ano passado. Então, das despesas aqui, o comportamento global da despesa.
Então, em síntese, o total executado das despesas correspondentes foi de 148 milhões, correspondendo a 14,25% das dotações. Das despesas de capital, então, totalizaram 25 milhões, ou seja, 49,51% do total dos créditos autorizados. Então, se hoje a gente fosse levar em consideração, nós teríamos um saldo de 31 milhões ou atingimos uma meta de 84,67% das despesas que nós cumprimos até agora, ficando ainda um saldo de 31 milhões. As despesas com pessoal, então, levando em consideração a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo, então, finalizou o ano de 2023 com 41,9% e o Legislativo com 1,46%, então, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui nós temos também os índices de despesa com educação e posterior com a saúde. Aqui eu deixei em destaque 216%. Esses 216% é o valor que aumentou o nosso valor adicionado fiscal, que é o principal componente, então, que a gente tem dentro do índice de participação dos municípios. Ou seja, o que o Estado leva em consideração para mandar para os municípios ou formar o índice de ICMS transferido aos municípios. O principal fator deles é o VAF, o valor adicionado fiscal, que é o valor que se adiciona sobre as mercadorias. O município de Horizontina, então, ficou em segundo lugar no estado com o maior VAF, ou maior valor adicionado fiscal, acrescendo 216% ao valor adicionado correspondente do ano passado. Isso se dá também diretamente ligado às despesas que nós vamos ter em educação e saúde. Segundo a lei, nós deveríamos ter uma despesa de no mínimo 25% na saúde e 70% ali no Fundeb. Tivemos 25,74% na saúde, na educação, e no Fundeb 77,92%. Um investimento total dentro da Secretaria de Educação em torno de 48 milhões. Já dentro da Secretaria de Saúde, então o gasto mínimo deveria ser por lei em 15%, o município atingiu 20,05%, que totaliza 22 milhões de investimento em saúde no ano de 2023. As disponibilidades de caixa e restos a pagar. Então, outro importante indicador de prudência fiscal definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal diz respeito ao acúmulo de restos a pagar comparado com a disponibilidade de caixa, ou seja, a gente não pode ter mais restos a pagar do que a disponibilidade financeira que temos. Hoje, o município de Horizontina possui mais de 100%, ou seja, a gente consegue cobrir o que ficou em restos a pagar com a nossa solvência financeira e ainda tem uma sobra financeira aí. Demonstrativo da dívida aqui, então, com relação à dívida consolidada líquida, cujo comprometimento em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar 1,2% da receita corrente líquida. Então, aqui a gente verificou que o município ficou em 13,09%, demonstrando assim que está cumprindo plenamente os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, então que não está gastando além do 1,2% da receita corrente líquida. Para que a gente possa fazer todos esses investimentos e que a gente possa cumprir o que nós pretendemos dentro da administração pública com os gastos, nós temos várias ações e uma das ações bastante importante que nós vemos é a parte da sonegação, né, o combate à sonegação fiscal, que está bastante presente dentro da nossa secretaria, agora com os novos fiscais. Então, todas as ações partem então, da diminuição da evasão das receitas dentro do município, e isso se dá principalmente pela parte da fiscalização, que está sendo bastante efetiva. Nós temos aqui a composição, então, dos orçamentos, a gente verifica conforme como está a composição dos orçamentos nos últimos anos, a gente verifica em verde, então, que esse é o próximo ano, então, que é decorrente do orçamento ou das receitas advindas do ano anterior. A Câmara de Vereadores ficou com um orçamento um pouco menor,
e os demais tiveram, então, um acréscimo de orçamento. Aqui também, para demonstrar a todos que a Secretaria da Fazenda se preocupa com a gestão em busca de novos conhecimentos. Nós recebemos, então, um prêmio de gestão pública no ano passado, que é pela inovação e sustentabilidade da administração tributária, um case de sucesso no município de Horizontina. Então, nós tivemos o primeiro lugar nessa categoria, gestão pública, aqui pela Amufron, e que demonstra que realmente a Secretaria da Fazenda vem cumprindo o seu papel dentro da administração pública. Assim como outros reconhecimentos e conquistas por toda a gestão pública e administrativa, que foi um prêmio que recebemos na FAMURS, que é da Escola de Gestão, que mostra que o município se preocupa, sim, em formar profissionais e investir nos profissionais do nosso município, o que faz com que a gente consiga ver todos os números que nós estamos indicando hoje, que realmente o município tem responsabilidade e busca ter as suas contas sempre com equilíbrio. Essa, então, é a nossa equipe da Secretaria da Fazenda no ano de 2023, que é responsável tanto pela geração de receitas, busca de receitas, evasão das receitas e também por todos esses dados que eu estou hoje apenas apresentando aqui, que foram gerados pela nossa Secretaria. Deixamos também aqui uma frase importante que eu gosto, e que diz assim, que a economia frequentemente não tem relação com o total de dinheiro gasto, mas com a sabedoria de poder empregar os mesmos, né? Ou seja, então, não significa quanto dinheiro tu tem, mas sim tu saber empregá-los na maneira mais efetiva possível, que é isso que nós tentamos fazer como administração e como Secretaria de Fazenda. Deixo aqui os nossos contatos, então, para quem tiver alguma dúvida, quiser enviar para nós, e deixamos aberto o canal para quem quiser fazer uma pergunta ao vivo. Perguntas, então, se algum dos participantes tiver alguma dúvida, a secretária está à disposição. Sem perguntas, então? Então, nós, em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas da Câmara de Vereadores de Horizontina, agradecemos, primeiramente, a apresentação da secretária da Fazenda, Juliana Orba, e também a presença de todos os integrantes da Administração Pública Municipal, secretários Ana Denise, Janete, Fernando Bins, também os controladores internos do município, a Cíntia, a Raquel, a chefe de gabinete do prefeito municipal, Angelique, diretora de contabilidade e finanças do município, a Paula, também o Brian, que é integrante da Secretaria de Fazenda, é fiscal tributário do município, importante na própria apresentação que a secretária fez, na busca de novas receitas. Chefe de comunicação do município, Paulo Roberto Stasiak, e também a todos os nossos contador municipal, Vanderlei Biondo, que está escondido aqui do lado, e a todos os servidores e assessores desta Casa Legislativa também. A gente agradece a presença de todos, da comunidade em geral também, que se faz presente, e sendo essas as nossas deliberações desta audiência pública, e sem perguntas, encerramos a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.